social com especialização em políticas públicas. Atua em campo como redutora de danos e gestoras em projetos e eventos de gênero, drogas e redução de danos em Pernambuco. É secretária executiva da Associação Brasileira de Redução de Danos, ABORDA, conselheira do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e integrante do coletivo antiproibicionista de Pernambuco. Boa noite a todas, todas as pessoas presentes aqui no evento. Só para retificar, eu ainda não me formei em serviço social, estou graduando em serviço social. Só para poder me localizar um pouco, como o Bruno já trouxe, eu sou Henrique Farias, eu estou hoje na direção executiva da Associação Brasileira de Redução de Danos, mas atuo também como ativista e como redutora de danos em vários espaços. Um desses espaços que eu gostaria de citar aqui hoje e demarcar, inclusive, aqui hoje, é a participação na Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. É uma articulação protagonizada pelas mulheres que tem o intuito de dialogar na reforma da política de drogas. Queria começar dizendo que para mim é um desafio grande estar aqui falando hoje, porque o auditório está cheio de pessoas que, na verdade, participaram e contribuíram para a minha formação política, teórica, técnica, da minha atuação da redução de danos, da minha atuação enquanto militante, política e social. As pesquisas apresentadas aqui hoje, eu estava dando uma olhada hoje nessas pesquisas, então não tinha lido ainda o relatório da Maré, fiquei impressionada com o trabalho que foi produzido, com a forma como esse trabalho foi executado naquele espaço, e ressaltar que esses trabalhos produzidos eles têm uma importância significativa na forma como a gente vem construindo e dialogando a disputa que a redução de danos hoje vive no nosso contexto social. E aí, para poder fazer a minha fala, eu queria um pouco resgatar como a história de redução de danos nasce no país, no nosso país, como é que essa história de redução de danos nasce e a potência que essa nascente tem, e que no contexto dos anos, no contexto da construção de outras estratégias e de outras formas de dialogar com a redução de danos, a gente acabou se afastando um pouco. E aí, para fazer essa avaliação, eu queria trazer especificamente a nascente da redução de danos através do encontro de pares, através do reconhecimento dos territórios onde essa redução de danos acontece, onde essa ação acontece. A gente tem hoje programas e políticas, programas de redução de danos no país, não só a experiência do Braços Abertos e do Atitude, mas na Bahia, por exemplo, Nery aqui presente, companheiro, temos uma experiência também significativa no diálogo dessa pauta e vários outros lugares no país que vem desenvolvido o trabalho da redução de danos em diversas perspectivas. A gente participando da Associação Brasileira de Redução de Danos, a gente pode perceber o quanto a diversidade da redução de danos tem construído esse caminho e construído essa disputa do que a gente quer, do que a gente quer construir e como é que a gente quer construir essa política para ela ser pública e para ela ser de acesso a todos e todas. Nesse encontro de construção, o que a gente pode perceber é que essa potencial que a redução de danos sempre teve, inclusive, para mobilizar e para articular essas pessoas que estão em território, também parou de ser potencializada. Aqui em Pernambuco, o Bruno fez uma pergunta agora há pouco a respeito do nosso contexto. 2 anos atrás, quando o programa Atitude foi atingido por essa crise econômica, mas também política, o que a gente viu foi uma grande mobilização dos usuários e dos trabalhadores, que tem um papel importantíssimo, não só que teve, e que continua tendo, um papel importantíssimo na construção do que foi, a ideia, esse sonho, na verdade, do que era o Atitude, e inclusive na denúncia dos desafios que a gente ainda tem para vencer dentro desse programa, dentro desse processo, que é o fortalecimento, muitas vezes, desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Eu fui trabalhadora do programa Atitude também, e posso perceber o quanto de potência esses trabalhadores, esses profissionais, que infelizmente não são reconhecidos ainda como redutores e redutoras de danos, e aí eu falo isso num contexto mais oficial e mais geral da nossa atuação. E aí o que a gente percebe é que essa potência da redução de danos como articulador social e político dessa população, que é a população atingida pela guerra às drogas, é a população atingida por um modelo de política de drogas, um modelo de política de drogas que é estruturalmente racista, estruturalmente patriarcal, misógino, classista. Então, dialogar sobre a redução de danos e não dialogar sobre o contexto político-social que está inserido à guerra às drogas é
a gente, inclusive, não trabalhar com os contextos de realidade, né? Essa ilusão que a gente tem muitas vezes de achar que toda a sociedade vai parar de usar drogas, né? Não tenho dúvida nenhuma que aqui a maior parte das pessoas não compartilham dessa ideia, mas gostaria, inclusive, que a gente pudesse abrir esse diálogo para essas outras pessoas que compartilham dessa teoria, né? Que compartilham dessa proposta. Porque o que acontece também hoje, dentro do processo, né, de mudança, de consolidação, de reestruturação da redução de danos na caminhada, né, da história do nosso país, é que a gente ainda tem a tarefa muito grande, aí eu acho que foi colocado muito bem pelo Raton, de conseguir interseccionalizar as pautas, né? A redução de danos precisa dialogar sobre a intersecção de pautas que estruturam essa estratégia, estruturam essa intervenção, né? E aí, se a gente não consegue se despir dos nossos conceitos morais, dos nossos julgamentos, a gente não está preparado enquanto serviço, né? Enquanto, inclusive, sociedade, para acolher e para entender qual é a demanda dessas pessoas que usam drogas. Né? O que acontece hoje nos serviços, infelizmente, é que os serviços de assistência, os serviços de unidade básica não estão preparados para receber a demanda dessa população. Essa população chega ao serviço e mais uma vez, né, já é lá fora, já vive uma situação de extrema vulnerabilidade e dentro do próprio serviço acaba sofrendo mais uma violação de direito. Então, a nossa disputa, ela precisa ser uma disputa também política do que é a redução de danos na construção dessa nova estratégia de política de drogas que a gente quer no país. Né? O movimento antiproibicionista, e eu queria falar um pouco sobre a potência que esse movimento conquistou nos últimos anos. O movimento antiproibicionista, para quem não tem muita familiaridade, nasce no diálogo com a organização e os ativistas na rua, disputando a política de drogas através da Marcha da Maconha. Né? A Marcha da Maconha foi uma das primeiras ferramentas que o movimento antiproibicionista utilizou para poder conseguir disputar esse acúmulo proibicionista que, infelizmente, foi introjectado culturalmente nas pessoas, pela mídia, né? pelas nossas formas, pelas nossas culturas patriarcais também de viver, né? Então, aquela coisa de que a mulher não pode ter acesso a esse contexto, né? De que as mulheres têm que ser privadas desse espaço de diálogo. E aí, nesse processo, eu queria dizer que o movimento antiproibicionista tem sido a peça fundamental, a peça-chave para que a gente possa questionar essas outras pautas e essas outras intersecções que dialogam a política de drogas. A redução de danos ensinou muito ao antiproibicionismo. Na verdade, o antiproibicionismo nasce, inclusive, da proposta de autonomia que a redução de danos defende. Né? A nossa proposta de redução de danos, a nossa estratégia de redução de danos, é uma redução de danos que respeita a autonomia do usuário, que respeita a autonomia da usuária. Né? Que se esse usuário, que essa usuária quiser entrar em abstinência, quiser fazer esse tipo de tratamento, a gente vai respeitar a autonomia do usuário. Mas se ele não quiser, se ela não quiser, a gente vai trabalhar com o desejo, com a demanda dessas pessoas, com a demanda da autonomia dessas pessoas. E aí, nesse processo, a gente, no ano passado, acolheu aqui, eu vou falar porque é muito importante, foi muito importante para a história da política de drogas, inclusive no país, o evento que a gente conseguiu realizar aqui no ano passado. Foi um evento chamado Encontro Nacional de Coletivos e Ativistas Antiproibicionistas, o ENCA, né, carinhosamente. O pessoal que está aqui, boa parte ajudou e participou, né, e construiu esse sonho junto com a gente. Foi um projeto realizado com a organização de 17 estados do país que faziam reunião no Hangout, no Skype, de 2 de 1 hora da madrugada. E a gente conseguiu reunir em junho do ano passado aqui em Pernambuco, na Universidade Federal, que para nós tem uma significância grande isso. Né? E aí a gente conseguiu reunir aqui mais de 500 ativistas que dialogam diariamente a política de drogas em diversos locais. Trabalhadores, usuários, pessoas dos movimentos sociais, pessoas que não têm aproximação com a pauta, que chegaram lá querendo entender o que é esse movimento. Né? Então foi um encontro extremamente potente e um encontro que demonstrou mais uma vez que se a gente não dialoga a intersecção dessas pautas, a gente não vai conseguir alcançar uma política de drogas que dê conta da demanda social que a guerra deixou instaurada. Né? A guerra às drogas, ela mais matou, ela mais encarcerou, ela mais vulnerabilizou a vida das pessoas do que ela protegeu as pessoas. E aí, para poder finalizar também, conseguir, eu queria mais uma vez voltar ao diálogo sobre gênero nesse contexto da política de drogas.
A gente vive um momento no país, em 2016, que o movimento feminista, né, o movimento social tomou as ruas, levou vários impactos, inclusive pela situação política e econômica que a gente vive no país, mas também tomou as ruas entendendo que só a partir da organização social, só a partir da luta, é que a gente consegue construir e desconstruir as coisas. Né? Então, nesse contexto, o movimento de mulheres usuárias de drogas, antiproibicionistas, mulheres que se organizam em torno da reforma dessa política, mulheres que foram invisibilizadas e continuam sendo invisibilizadas a vida inteira por essa política, inclusive, né? As mulheres profissionais do sexo, as mulheres trans, as mulheres que estão encarceradas, né? Que muitas vezes o próprio movimento feminista esquece, né? O próprio movimento feminista negligencia. Então, são essas mulheres, são dessas pessoas que eu queria falar com vocês. Queria dizer o quanto é importante a gente poder dialogar uma política de drogas que traga a mulher, que traga as pessoas que estão na ponta, na vulnerabilidade, ao centro do debate para serem ouvidas. A gente precisa entender que essa produção de conhecimento ela é importantíssima para a construção, né, para os processos de mudança que a gente vem atuando na sociedade. Mas a construção de produção de sabedoria que acontece dentro da periferia, na ponta, no território, é uma produção que precisa ser levada em consideração com urgência. A gente precisa ouvir essas pessoas e a gente precisa entender qual é o significado, qual é a contribuição que essas pessoas têm para trazer e, inclusive, fazer com que essas pessoas se sintam à vontade para dar essa contribuição. E aí, nesse contexto, eu queria dizer que eu sou usuária de drogas, né? Eu estou aqui hoje e, para mim, isso é muito importante, é muito demarcante, né? Participar dos congressos que aconteceram no ano de 2015, no ano de 2006, representando a borda e me colocando como usuária de drogas, tem um peso político e tem um peso estratégico essencial. E para nós, não adianta que a gente possa dialogar todas essas questões se a gente vive num contexto que é um contexto de recrudescimento, onde todos e todas nós precisamos estar atentos e atentas, né, ao que pode vir por aí. Então, nesse contexto de recrudescimento, nesse contexto de intolerância religiosa, intolerância machista, homofobia, racismo, é que a gente precisa dialogar, encarar e enfrentar e se organizar. Porque o que a gente quer garantir é que as pessoas tenham direito às políticas públicas 100% gratuitas, de qualidade, laicas, mas a gente também quer garantir que todas as pessoas tenham direito constitucional, inclusive, adoro dizer isso da Luciana Boatê. A fala da Luciana Boatê é essa. A gente tem direito constitucional ao prazer. Então, a nossa luta é pela garantia de políticas públicas, de um diálogo sincero e honesto com a sociedade, mas pela autonomia, pela garantia da autonomia do nosso corpo, pela garantia da autonomia do nosso direito ao prazer. Muito obrigada.